Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. No momento eu já estou na frente de todos, de volta em meu aspecto anterior antes de eu ficar na minha forma divina, que deixou todos ficaram surpresos. Por mim vem na minha forma anterior, que era a forma que eu os vi da primeira vez, a mesma forma normal. Bem, hoje vocês verão uma coisa diferente do que o habitual, não vão ver variações de um Izuku, ou continuar vendo coisas do universo de Sonic. Bom, para sair um pouco da linha de Sonic, já que eu não quero literalmente apressar a linha de aprendizado de vocês com o universo de sangue, e afinal de contas, vocês já viram bastante sobre o universo de Sonic, então eu vou frear um pouco esse aprendizado e mostrar para vocês outro, porque assim vocês irão aprender um pouco mais de outras coisas além do que vocês iriam aprender no universo de Sonic. Bem, hoje vocês vão ver o universo, ou melhor, a linha de um único universo, onde tem séries sobrenaturais, onde vão ver séries bastante interessantes que vão surpreender todos. Quando eu falo que vocês vão ver seres sobrenaturais, não pense em mim só lobisomens ou vampiros, é literalmente sobrenaturais mesmo, onde pode ter demônios, anjos, séries, gabismos, enfim, o leque de informações sobre séries pode ser basicamente infinito. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade, o link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador vai estar passando também nos minutos finais do vídeo. Ah, e é claro, o nome do canal é Clãs e Alcateias, e também tudo que for dito aqui ou mencionado aqui não passa apenas de pura ficção, então não leve tudo por dito aqui ou mencionado aqui a sério. Fim de nota. Nesse momento a religiosa Ibara já começou suas orações, então ela de repente tomou-se um cascudo na cabeça, e quem deu esse cascudo foi nada menos do que o Kagami Taiga. Kagami Taiga. Realmente essa daqui não muda literalmente, eu até fiquei surpreso quando eu anotei que nas reações de Sonic ela não reclamou ou do Shadow ou do Sonic. Valeu por ter aparecido, desculpa ter demorado tanto para te chamar, dá alguma reação novamente. Kagami Taiga. Tá de boa, e aí a reação pelo visto de hoje não vai ser novamente de alguma coisa de Sonic, pelo visto que ia apresentar para eles alguma coisa sobre o sobrenatural, então vai ser sobre o que, qual vai ser a espécie ou literalmente o indivíduo ou a criatura. Bem, eu vou demonstrar para eles séries de universo peculiar que eu tô novamente pensando em visitar, só que não vai ser especificamente no momento que eles estão aqui, não vou literalmente visitar esse universo enquanto que eles estiverem por aqui, eu só vou quando eles voltarem para seu respectivo universo. Kagami Taiga. Entendo, é bom assim só fazer as coisas pessoais quando eles forem embora, porque senão podem causar uma bagunça enquanto que você estiver ausente, que nem naquele momento onde o cara de papa aqui fez aquela confusão toda no dia da luta, onde esse cara de fumaça aqui literalmente pegou a pequena Eri de refém. Kagami Taiga. E não seria bom isso acontecer novamente. Exatamente, bom, enfim, vamos começar a reação. Kagami Taiga. Bora, tô doido para ver qual que vai ser o primeiro ser sobrenatural que eles vão ver, e com certeza alguns aqui vamos ficar até surpresos, ou talvez não. Bem, então vamos começar. Todos agora prestem atenção na tela, porque a reação irá começar. Número 7, Médicos do Medo. Sendo os principais vilões da quinta temporada, embora sua influência no mundo sobrenatural tenha permanecido ao longo da sexta temporada também, os Doutores do Medo são dois cientistas humanos junto do Marcel, amigo próximo do Sebastian, que, através de vários métodos, colecionaram uma gama de habilidades e conhecimentos, estendendo seu tempo de vida útil por mais de 200 anos e os tornando pseudo-sobrenaturais. Ao longo dos quase 3 séculos em que os Doutores do Medo existiram, eles conseguiram conceder a si mesmo inúmeras habilidades sobrenaturais por meio da experimentação científica, habilidades essas que podiam ser usadas para incontáveis feitos. A fonte da maioria dos seus poderes vinha tanto do aproveitamento das correntes telúricas quanto da criação de um soro especial que foi aprimorado com o sangue infectado de um Alpha Lawment capturado durante a Segunda Guerra Mundial. Isso deu a eles a força de um Alpha, o poder de cura de um Lawment mutante
poder sobre as memórias alheias, manipulação da percepção, podendo imprimir ilusões através dos 5 sentidos e uma espécie de invisibilidade. Em todos os encontros com Scott e o seu Peck, os médicos do medo eram simplesmente imparáveis, cara. E olha que a Alcatel Mocol fez de tudo para impedir o avanço do trio, mas não dava, cara. Precisou que a besta de Gevaudan, o próprio objetivo deles, desse fim nos Doutores do Medo, porque ninguém conseguia pará-los. Todos menos o Lifty e o Kagami Taiga, todos na sala de cinema, ficaram assustados quando viram os médicos do medo, os vilões, ficaram incomodados com a aparência dos médicos do medo, os heróis, ficaram assustados os estudiantes / traidores, ficaram com medo também. Então Cara de Papa se sentiu um pouco, como eu posso dizer, assim, interessado por esses caras. Afinal de contas, você faz monstros e eles fazem a mesma coisa, só que em um aspecto mais monstruoso, transformando adolescentes em quimeras humanas, misturando genes humanos com DNA de séries sobrenaturais, como lobisomens, vampiros, entre outros. Kagami Taiga. E apesar que eles são séries de outro universo, ainda causam medo em alguns séries como Eu e o Dark, só que no caso, só por começar por eles, eu imagino que isso seja uma lista dos séries que no caso é para levitar as gamas de realidades ou inteligência ou utilidades de séries sobrenaturais, correto, Dark? Bingo. Por mais que esse seja o intuito da minha reação, que eu queria demonstrar para eles, mas o intuito desse vídeo que está sendo demonstrado é outro, mas pode ser assim mesmo. Bom, vamos continuar, porque faltam ainda 6 indivíduos para aparecerem, e pode crer nas minhas palavras, todos aqui os próximos indivíduos, suas habilidades envolvem em sua letalidade também os médicos do medo, só de um aspecto de terror, e é claro sua imensa inteligência e sabedoria para criar, que tinha o aspecto humano, mas apagando a fagulha de esperança do Carinha de Papa aqui para criar seus próprios monstros, usando o conhecimento desses doutores do medo. Os próprios doutores do medo, quando criaram essas criaturas, no caso as próprias criaturas, tinham falhas, então não eram exatamente perfeitas. Bom, enfim, vamos continuar. Número 6, Lenore. Lenore era uma Banshee e a única sobrevivente de um ataque da caçada selvagem que ocorreu em Canaã, na Califórnia, em 1987. No entanto, foi somente em 2013 que ela descobriu que ela sobreviveu devido à sua natureza como Banshee, já que os Ghost Riders parecem reverenciá-las como arautos da morte e, portanto, não as capturam e as reivindicam como seus, como fariam com qualquer outra criatura. Porém, esse evento, aliado à morte do seu filho anos antes, concedeu a ela o nível mais extremo de poder que uma Banshee demonstrou na série. Acontece que, quanto mais dor e sofrimento uma Banshee sente, mais e mais habilidades ela desperta e os seus poderes são proporcionalmente aprimorados. No caso da Lenore, ela possuía um grito de Banshee poderoso que podia criar explosões concussivas e era capaz de imbuir a cidade inteira com a sua energia, permitindo que ela controlasse virtualmente qualquer coisa dentro do perímetro de Canaã. E apesar de seus 30 anos de solidão, caras, ela manteve um grande nível de controle sobre as suas habilidades. Por exemplo, ela era capaz de manipular os objetos em seu ambiente através da pura força de vontade, o que foi demonstrado quando ela fez todas as portas de sua casa se fecharem sozinhas, trancando Scott, Malia e Lydia lá dentro. Há de se falar que Lenore também foi capaz de fazer com que a porta da frente e o vidro da janela se tornassem tão fortes que Scott e Malia não conseguiram quebrá-los, apesar de ambos possuírem uma grande força sobrenatural. Não é qualquer coisa não, cara. Isso aqui é manipulação espacial pura. Agora, o mais interessante e o que coloca Lenore nessa lista de personagens é a sua habilidade de manifestação, exemplificado pelo fantasma de seu filho, Caleb. Além de uma projeção inconsciente da Lenore, afinal, ela não sabia que era uma Banshee até que a Lydia a identificasse, Caleb ainda era uma extensão do poder da Banshee de Lenore, podendo simplesmente anular os poderes sobrenaturais de Scott e Malia. Um dom que não foi visto em nenhum outro personagem da série, Banshee ou não. A Lenore era muito apelona e, por ironia, ela fazia tudo isso de forma inconsciente. A mulher nem sabia da extensão total dos seus poderes. A Isava, ou mais que agora esteja demonstrando alguém que seja bastante poderosa e tenha uma semelhança com o poder do meu amigo aqui que adora música e que é chato para caramba. Eu creio que no caso, mesmo sem saber de seus respectivos poderes e no caso dessa gama de habilidades e ser um arauto da morte para esses tais Ghost Rider. E eu devo imaginar que esse garotinho aí do lado dela seja o filho que tenha falecido e que no caso o poder dela fez uma representação do próprio filho para não deixá-la enlouquecer totalmente.
É de forma presumida. Você resumiu o básico do que ela pode fazer, mas enfim, essa foi mais uma das possibilidades de habilidades que ela tem, além de manipular à vontade o ambiente que ela tá. No caso, ela manipulou totalmente a casa dela, e pelo que eu me lembro, o garotinho, ele pode anular poderes, também pode manipular o local, fazendo que você se sinta sufocado ou veja que tudo dentro da própria casa seja inundado, literalmente fique sem ar, sem fôlego. Literalmente as possibilidades de habilidade dessa mulher são praticamente infinitas, afinal de contas, ela também é um ser sobrenatural. Inclusive a garota que apareceu que estava enfrentando também é igualzinho a ela, tem os mesmos leques de habilidade, só que um pouco mais diminuídos, porque quanto mais velha é você sobrenatural, mais poderoso é, e leve em conta isso que eu falei, quanto mais velho é o ser, mais poderoso pode ser. Shigaraki: ótimo, agora eu vou ter medo de senhoras de idade, só o que me faltava. Essa eu não posso nem reclamar tanto, porque graças ao Dark eu não sinto tanto efeito do poder dela graças a essa barreira que ele colocou. Eu então fui até o cara de papa. Então coloquei minha mão no rosto dele, usando minhas chamas negras devolvi a face dele, só que não foi. Embolou, ele sentiu muita dor. E também deu para escutar os gritos de agonia de toda a face dele sendo reconstruída novamente. Então os vilões e os heróis e os estudiantes / traidores também escutaram os gritos de agonia do Alforone. Bom, imagino que agora você me enxerga certo, afinal de contas, já estava chato de ver apenas sua reação saindo de sua boca. Você sorrindo, ou no caso, você entediado, mostrando só um aspecto chato saindo de sua boca. Então devolver sua face seria o básico para você ver finalmente as reações. Alforone: podia ter feito isso sem me causar tanta dor, afinal de contas, você sendo um deus devia ter a capacidade de fazer isso sem me causar tanta dor assim. Eu poderia ter feito isso sem você sentir dor, mas que graça teria nisso, afinal de contas, eu também sou um monstro, assim como você pensa na sua cabeça, afinal de contas, como o Dabi falou em reações anteriores, eu sou mal encarnado, então literalmente só no caso o que você pensa que eu sou ou que você não é capaz de se tornar. Pode até ter pensado que se livrando de um aspecto humano, no caso sentimentos e emoções, e de se tornar algo superior, mas lamento te dizer que você só se tornou algo vazio, desprezável, e no caso totalmente fora de si mesmo, é algo totalmente descartável. Assim como você pensa de seu discípulo, você só ia usar ele como receptáculo para seus fins. Assim que seu corpo no físico chegasse ao limite, você iria usá-lo como recipiente para renascer, afinal de contas esse seu corpo não aguenta tantas habilidades e precisaria de um novo corpo para habitar. Estou errado? Alforone: como que você sabia de tudo isso, sabe de tanta informação assim e mesmo assim não falou nada? Você já sabia de tudo isso mesmo antes de trazer a gente para cá e fazer da gente reagir a esses universo. Você já sabia do meu plano, já sabia de tudo que eu iria fazer. Você tava jogando comigo, me fazendo de seu próprio fantoche, só deixando eu fazer o que bem entendesse para depois você revelar tudo isso. Ele pensou tudo isso em sua cabeça. Bom, devo imaginar que você agora deve estar em parafusos, tentando descobrir como que eu sabia de todos esses seus planos, mas como eu não quero que você fique totalmente louco da cabeça só por pensar em coisas simples como essa, então literalmente só preste atenção na reação, que depois quem sabe eu não lhe dou as informações necessárias para tudo isso que você deve estar se perguntando agora em seu pequeno e minúsculo cérebro humano. Bom, eu acho que todos agora podem retornar para a reação, afinal de contas, nem estamos perto de acabar, faltam ainda 5 indivíduos para serem demonstrados nessa reação. Entretanto, o Shigaraki ficou vendo pensativo e com cara de espanto a feição de seu mestre, e viu em seus olhos um desespero tão grande que nem deu para acreditar que aquele lá sentado era seu mestre. Se aumentou seu salvador, ele não estava acreditando em que seu mestre estava demonstrando em sua feição. Bom, agora todos prestem atenção na tela, porque a reação irá continuar. Todos fizeram um caso observando a reação na tela, só que no caso, alguns ainda estavam observando a cara de espanto do Alforone, e como ele estava assustado depois que o Dark consertou sua feição.
Número 5, Jackson Kahneman. Embora a gente ainda estivesse na segunda temporada, cara, esse camarada aqui daria trabalho até no nível em que a série terminou. Na tentativa de se tornar um lobisomem como o Scott, Jackson se deixou ser mordido pelo Derek, porém o rejeitando como um alfa. E por azar, sua transformação não saiu como esperado. Ele se tornou um Kahneman, devido aos seus problemas não resolvidos sobre a sua identidade como órfão. Com essa transformação, Jackson ganhou a habilidade de se transformar em uma criatura reptiliana, semelhante a uma cobra com garras, fileiras duplas de dentes afiados e uma cauda, com suas garras e cauda produzindo um veneno claro que paralisa qualquer criatura. Para piorar a situação, cara, os Kahnemans são agentes sobrenaturais de vingança que buscam um mestre, o que o tornou vulnerável a duas pessoas diferentes, movidas pela vingança: o chorão do Matt e o arrombado do Gerard. Enquanto estava sob controle do Gerard, Jackson decidiu se matar em vez de machucar um dos seus amigos, porém sua morte não foi permanente, já que o Kahneman eventualmente renasceu após criar um casulo do seu próprio veneno para se curar. E se isso continuasse, ele alcançaria o status de um alfa Kahneman. Além da força comparada a um alfa padrão, como Kahneman, Jackson tinha o seu veneno paralisante, do qual ele era imune na forma de largato, super durabilidade, cara, ele tomava um tiro de besta na testa e seguia em frente, quase sem se incomodar, a habilidade de andar nas paredes e um nível de regeneração bizarro. Pô, ele teve a garganta dilacerada pelo Derek e estripou a si mesmo com as próprias garras e sobreviveu nas duas ocasiões. Fácil, um dos personagens mais fortes da série. Dabi. Olha Spinner, seu primo, no momento em que ele ia falar mais bobagens, ele ouviu na batalha aqui quem foi mencionado, levou uma agarrada na garganta e ainda se trepou e ainda saiu vivo só. Se caso o ano não casulo feito de puro veneno paralisante. Spinner. Vamos, Dabi, continua o que você queria dizer sobre isso ser meu primo. Bom, se isso fosse realmente meu primo, e se eu tivesse realmente essas capacidades, com certeza o meu primeiro alvo seria você. Não concordando com o Dabi, mas falando sério, Spinner, se você tivesse realmente com as habilidades desse indivíduo, né? Se eu fosse igualzinho a ele, no caso você teria um aspecto mais letal, iria continuar sendo um ser de sangue frio, uma gata de sangue frio, só que como aspecto mais monstruoso e sim como uma habilidade absurda de roubada, porque afinal veneno paralisante que deixa a pessoa paralisada da cabeça para baixo literalmente é um dom que parece temer. E normalmente se você tivesse esse dom, no caso você seria muito mais perigoso e com certeza daria devido problemas até para os heróizinhos de topo daqui, começando pela Mirko. Desculpe, Runi, mas o seu verdadeiro problema é sua confiança em seus golpes de pernas e tal. Se no caso alguém aqui, inclusive o Spinner, tivesse com essas habilidades desse indivíduo aqui da reação, no caso você principalmente seria facilmente vencida por ele. Você não paralisado do pescoço para baixo não poderia fazer nada, só esperaria o veneno passar, e no caso o veneno dura de 1 minuto a 1 hora, se for uma dose pequena ou uma dose grande e de veneno paralisante. Nesse momento a mencionada iria falar algo, mas no caso não tinha nada para falar, porque sabia que seres que têm alta regeneração e um alto poder de paralisia a deixaria imobilizada por muito tempo. Isso seria basicamente um perigo para ela, e isso deixou frustrada no momento que o Dark falou sobre o veneno e sobre a paralisia. E é claro, isso não se aplica apenas aos heróis, mas também aos vilões, inclusive aplica a você, Dabi, porque, no caso, se você fosse pego por esse veneno e seu pescoço para baixo fosse paralisado, você não teria chance nenhuma de usar suas chamas azuis, porque afinal você usa principalmente seus braços para manipular, então literalmente não teria chance nenhuma de poder usar essas chamas que tanto se orgulha. Qualquer poder de vocês, não importa quem seja, se fosse vilão ou herói, qualquer poder daqui dessa reação no caso seria um problema no mundo de vocês, porque eu digo e afirmo que nenhum de vocês saberia como lidar com esse tipo de poder. Isava. Isso é realmente certo, porque como isso é basicamente um poder de outro mundo literalmente, se tivesse no nosso mundo com certeza ia ser uma combinação interessante de poderes. Até a minha aluna Mina fica capaz de usar esse tipo de poder, afinal seu ácido poderia ser combinado com o ácido paralisante, ou literalmente um ácido que não literalmente corroa o alvo ou literalmente derreta, e sim causa uma paralisia. Finalmente estão pensando fora da caixa. Pense na enorme combinações que seus próprios poderes poderiam gerar se estivessem com um segundo atributo em seus devidos poderes. Pense nas possibilidades que seus poderes poderiam fazer se tivesse no outro atributo convertido em si mesmos e seus DNA ou em suas essências.
Vou lhe dar um pequeno exemplo. Eu no momento estendi minha mão, então mostrei minha chama negra. Eu então falei. No momento que eu toquei no cara de papa, como a minha chama, eu literalmente construir, ou melhor, refiz o rosto dele da maneira que era antes. Então literalmente o que a minha chama tem de tão especial assim é que, dentro da essência dessa chama tem um pouco da essência do poder da criação. Então literalmente eu posso criar ou destruir tudo que eu quiser assim que eu tocar, ou literalmente encostar, ou imaginar tudo que essa chama pode gerar. Bom, isso já está ficando longo demais, então literalmente prestem atenção na tela, porque estamos chegando no nosso 4 espécime interessante. Então preste atenção na tela, porque a reação irá continuar. No momento eu fui até a Rumi, então fiquei ao lado dela com ela sentada em seu lugar, e eu ao lado dela em pé. Então eu falei: desculpe ter usado você como referência para explicar sobre o poder paralisante do indivíduo que foi demonstrado na reação. Sinto muito por ter ferido seu orgulho como heroína. Não vou me referir a você novamente dessa forma. Eu então continuei ao lado dela, então ela só ficou observando até ela com um sorriso leve no rosto por ouvir essas minhas palavras que não iria usar ela como referência para uma fraqueza estúpida dessa novamente. Eu então instalei meus dedos, então a reação. Número 4, o Nogitsune. O Nogitsune era um Void Kitsune que se alimentava do caos, dor e conflito. Ele foi mencionado pela primeira vez pelo Katashi, enquanto o Chris, Alisson e Isaac o procuravam para perguntar sobre os demônios Oni que estavam chegando recentemente a Beacon Hills. Katashi explicou que os Oni estavam caçando um Nogitsune, um Void Kitsune, examinando cada criatura sobrenatural ou não, que eles encontravam para ter certeza de que ele não tinha sido possuído pelo Kitsune obscuro, usando o medo e a escuridão dos Styles, especialmente após os eventos da primeira parte da terceira temporada. O Kitsune obscuro foi se tornando mais e mais poderoso, até chegar ao ponto dele ser capaz de criar um clone do Styles, que, como trapaceiro que era, drenava a vida de seu hospedeiro. Depois de solto novamente, em 2026, a Raposa do Vazio criou seu próprio corpo a partir do Nemeton, aproveitando que o seu espírito havia sido infectado pela mordida do Scott 15 anos antes. Isso fez dele uma espécie de híbrido, raposa negra com lobisomem, deixando-o tão poderoso que foi necessário o sacrifício do Derek para que o Parrish conseguisse tempo para queimar a raposa até as cinzas. Além de todos os poderes padrões de uma raposa, esse indivíduo aqui tinha seus 1000 anos de idade, o que lhe permitiu castar ilusões, matar pelo menos 3 Onis com as mãos nuas, absorver a dor, possessão, teletransporte, mudança de forma, manipular sua aura e roubar até a aura de outras Kitsunes para criar Onis. Cara, um verdadeiro arsenal de habilidades. Sério, esse bicho era roubado demais. E eu diria que o melhor vilão da série, tá? Porque ele sozinho foi responsável pela morte de 3 personagens icônicos: Aiden, Alisson e Derek no filme de 2023. Número 3, Garrett. Como principal vilão da primeira parte da sexta temporada, Garrett é uma das criaturas mais estranhas dessa lista. A gente nem sabe se ele é puramente sobrenatural ou algum tipo de experimento, mas seja o que for, Garrett é a fonte da maioria dos poderes dos médicos do medo, e apenas um fluido misturado com seu sangue foi capaz de ressuscitar pelo menos 4 quimeras. Ele é um Alpha Lomond, o que na série era um tipo de meio lobo, meio leão, porém ele é ainda mais forte, pois o líquido que ele ficou mergulhado por quase 70 anos o deixou muito mais forte do que qualquer outro sobrenatural e praticamente indestrutível. Pô, cara, o cara matou um Ghost Rider com uma mão. Número 2, Anuik-T. Esse cara aqui é aquele caso, nem sempre é a força bruta. Fisicamente, o Anuik-T não parece, sei lá, uma ameaça, né? Mas os seus poderes psíquicos são muito mais poderosos do que qualquer outro vilão anterior. O Anuik-T é um antigo metamorfo conhecido entre os druidas como uma criatura de desarmonia que pode manipular as pessoas para que elas se voltem uma contra as outras. Ele faz isso criando e amplificando o medo de uma pessoa, bem como quaisquer emoções associadas a isso, como a paranoia, pânico, raiva e até mesmo desejos suicidas. Isso faz com que as pessoas afetadas pelo poder do Anuik-T, mesmo aquelas que nunca cometeram ou desejaram cometer atos violentos, se tornem hostis diante do seu medo. Como resultado, essa criatura não precisa cometer violência pessoalmente ou requerer os poderes físicos que a maioria de outros sobrenaturais. Neste caso aqui, o Anuik-T se alimenta do medo daqueles afetados por seus poderes, o que o torna mais e mais poderoso. Ele tinha a habilidade de induzir sentimentos de medo em seres vivos, bem como amplificar o medo que já existe em uma pessoa. Ele utilizou esse poder para assustar a população humana de Beacon Hills, fazendo-a se voltar contra a comunidade sobrenatural e até se juntar ao exército de caçadores da Chata da Monroe e do Gerard. Exército esse que, se tivesse sucesso na sua empreitada, terminaria fazendo um genocídio de todas as criaturas sobrenaturais. Esse poder chegou no nível de levar pessoas normalmente gentis a agirem de forma violenta, no nível
possível de matar outros indivíduos. O Anuikt também podia imbuir locais com esse poder, fazendo com que qualquer pessoa que se aproximasse destes locais ficassem paralisados pelo medo intenso, como foi o caso de Beacon Hills. Quando finalmente se fundiu em um único corpo, seus poderes se transmutaram em duas habilidades bem apelonas. Primeiro, ele podia assumir qualquer forma baseado na mente das suas vítimas, seja o medo, traumas, desejos internos, afeição, qualquer coisa que abrisse uma brecha para ele usar a sua segunda habilidade, o olhar de Medusa, ou seja, qualquer um, não importa o quão poderoso seja, se olhar direto nos olhos dessa criatura, é petrificado instantaneamente. Número 1, Rowling. Embora o Rowling tinha os poderes comuns de um Hellhound, ele parecia estar no controle da sua transformação, o que possivelmente se devia a ele ter se fundido com seu espírito cão do inferno que o possuía, permitindo-lhe um maior grau de poder, muito parecido com o acordo feito entre o Cerberus e o Parrish. Não se sabe quantos anos o seu espírito Hellhound tinha, mas ele conseguiu derrotar o Parrish, cara, que era o hospedeiro de um antigo cão do inferno, que viveu várias e várias eras, sugerindo que o Rowling podia ser mais poderoso e até mais velho do que o Cerberus. Nós sabemos que ele era bem eficiente, afinal, o cara capturou e prendeu sozinho praticamente o Anuikt na caçada selvagem, o que na era da Alcatel Malcol, cara, seria impossível para qualquer personagem, não dá, velho. Só isso aqui já é um feito definitivo, velho. Ele prendeu sozinho, cara, o Anuikt, velho. Mas eu tenho uma dúvida, e eu quero que você me diga isso aqui nos comentários. Rowling versus Besta de Gevaudan, quem venceria? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, agradeço o seu gostei, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Bom, mas é isso. Bom, sobre os 4 indivíduos que apareceram, eu não posso revelar nada sobre eles porque no caso eu não me recordo, então no caso não posso falar nenhum tipo de informação corretamente porque pode ser que no caso esteja totalmente errada, mas pela informação que já foi dita aí na reação já deve deduzir o suficiente. A capacidades totais dos 4 foram demonstrados. Kagami Taiga. Nossa, isso foi surpreendente mesmo por saber de ser sobrenaturais. Não tiveram pelo menos a calma para ouvir a explicação em vez de ficarem fazendo perguntas atrás de perguntas atrás de perguntas, passado ele tudo sobre esse universo. Realmente sofreram uma drástica evolução de comportamento desde a última vez que eu vi todos. Bom, depois eu peguei pesado com eles durante bastante tempo. Era de se esperar que eles ficassem um pouco mais comportados depois de tudo te passar. Kagami Taiga. Bom, Dark, vou indo nessa. Obrigado pela sua indicação. Que é isso, eu que agradeço por você ter aparecido. Desculpe novamente por ter demorado te chamar para você aparecer novamente em uma reação. Kagami Taiga. Que é isso, tá de boa. Bom, vou indo nessa, até mais. No momento ele atravessou um portal, retornando para seu mundo habitual. Bom, todos agora podem retornar para suas habitações. Já agora em minha biblioteca, eu tava sentado em meu assento, então eu falei: bom, meus espectadores, esse foi o vídeo, a reação de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bom, eu vejo vocês na próxima reação. E lembrando novamente, o link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição. Bom, tudo no mais é isso, eu vejo vocês na próxima reação. Fim do capítulo 33 de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.